Hoje estamos aqui no Bioparque, viemos conversar com o Daniel Reck, corretor de imóveis, e também com o Paulo Victor Almeida, que é o diretor de negócios desse espaço magnífico. Isso que você acabou de ver aí, uma parte das tantas empresas que já estão instaladas aí, mais de 120 empresas instaladas nesse complexo. Com certeza já faz parte aí de um boom até imobiliário em toda a nossa região. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E a gente fica muito feliz de estar num lugar como esse. Temos acompanhado ao longo do tempo a cronologia de toda essa grande história aqui para o oeste do Paraná, o assunto Bioparque que ecoa no Brasil e no mundo. E hoje, com muita alegria, estamos aqui para conversar com o Paulo Victor Almeida, que é diretor de negócios do Bioparque. Fomos convidados, muito obrigado, Daniel Reck, corretor de imóveis, né? Gente querida aí que nós conhecemos também há tanto tempo. E já de cara, agradecendo Paulo Victor, agradecendo todo o pessoal da assessoria que viabilizou esse trabalho com a gente aqui, para falar um pouquinho de como anda o Bioparque, tudo dentro daquela expectativa, no aspecto geral aí, o envolvimento das estruturas com as pessoas. Esse casamento está dando certo? Sem dúvida, Helder. Nós estamos numa fase que a gente pode, acho que, se dizer que a gente está pronto para receber todo tipo de pessoa. Essa é a realidade, né? A missão do Bioparque sempre foi inovar para a vida e conseguir criar um território com uma relação de ecossistema, que daí a gente já sai do físico e vai para o ambiente, para recepcionar pessoas. E a estrutura ela é totalmente relacionada e puxada pela densidade ocupacional, né? Conforme as pessoas vão vindo, a gente vai se atentando do que deve ser colocado, né? Mas dentro de uma linha que a gente já tinha de previsibilidade estratégica, nós estamos conseguindo concluir isso com muito sucesso. A gente consegue perceber que a Universidade Federal, como uma âncora na área de medicina, trazendo os alunos, ao TFPR, com os cursos de mestrado que já estão aqui e com a doação do terreno, o IFPR presente com cursos técnicos, agora a nossa faculdade com nota máxima no MEC, que saiu recentemente, tudo isso forma uma trama de benefícios e de credibilidade que fortalece e, mais uma vez, né, deixa o Bioparque pronto para as pessoas, né? E isso tudo ocorre simultaneamente, né? Isso que é o mais dignificante do trabalho, né? Você se atentou bastante para a questão educacional, né? Sim, a questão da formação. Sim. Este é um dos eixos. E quais são os outros que dá para evidenciar que é o propósito do Bioparque? Sim, eu não digo nem que esse é esse é o eixo. Se você não muda a cabeça das pessoas, você não muda o resto. Não adianta. Isso a gente sabe por prática, por teoria, por experiência, resumindo. Porque se a gente não consegue colocar dentro da cabeça das pessoas o que está acontecendo, não só no Bioparque, mas no mundo, elas não ficam atentas para entender o contexto e tomar as decisões. Então, um parque tecnológico ele tem como base sempre a educação. Agora, diferente de outros ambientes e parques, o que a gente faz é ir para uma vertente de sustentabilidade onde a gente desenvolve o território. E para esse desenvolvimento do território, casa exatamente o trabalho que o Daniel faz, que é o qual a gente faz todo um desenvolvimento urbano e imobiliário para sustentar as ações da educação, para sustentar as ações de pesquisa e conseguir consolidar o propósito do Bioparque, que é inovar para a vida. A relação pessoas que vão morar aqui com a estrutura que está sendo levantada, mais de uma centena de empresas que já estão aqui, quer dizer, é tudo meio entrelaçado. E essa pergunta eu faço para saber se a pessoa, por exemplo, quer comprar um apartamento, quer comprar um terreno, ela precisa estar envolvida num desses processos. Não necessariamente, mas vamos colocar assim, não tem como você conseguir fazer algo com tantas camadas complexas como o Bioparque se não tiver a trama.
se não tem esses fios entrelaçados de cada vertente, você não consegue gerar uma sustentabilidade. É como se fosse uma rede mesmo, que tem que estar entrelaçada. Mas nós recebemos investidores e empreendedores. São duas coisas diferentes. O empreendedor acredita no suor e tem uma relação direta com a sua própria esperança de fazer as coisas. E ele vem com uma vontade, com um fervor de querer crescer. O investidor já vem olhando taxa de sucesso, TIR, o VPL que vai ter o investimento dele, e para eles eu também tenho produto. Porque, consequentemente, quando eu consigo moldar um ambiente, aí falando de território, o que diferencia o preço, a área de ocupação, do justo para o especulativo, é a relação que você traz de âncora. Então, uma coisa é você comprar um terreno localizado dentro de um loteamento, outra coisa é você comprar um terreno ao lado de 3 universidades federais, com um complexo de saúde vindo, com mais hospitais. E a região está entendendo isso? As pessoas, você consegue ver? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não gosto de abstrair. Eu sou uma pessoa focada e muito cartesiana em olhar indicadores de sucesso. E o indicador de sucesso para dizer que isso funciona ou não é a quantidade de venda. Então nós temos, da primeira fase, o Daniel sabe muito bem, foram vendidos mais de 100 terrenos. E o mais claro ainda, a prova concreta disso é que quando a gente começa a fazer qualquer outra campanha de pré-venda ou teste com as pessoas para outros loteamentos, a gente tem uma taxa de reinteração, ou seja, da carteira querendo reinvestir muito alta. Então você tirar o dinheiro do bolso uma vez do investidor não é tão complexo. Agora, a partir do momento que ele refaz isso no mesmo ambiente, você tem certeza que você entregou a expectativa que ele estava esperando. A gente sabe que o Bioparque, no seu começo, aliás, eu até gostaria que você falasse um pouquinho da cronologia para a gente lembrar, né, quando que foi idealizado e tal, em rápidas palavras. Mas o Bioparque tinha que quase buscar e correr atrás. Isso continua assim ou hoje já está diferente? Não existe nenhum lugar, eu acredito e defendo fielmente isso. Não existe nada que é consolidado o suficiente para deixar a natureza dominar os resultados. Então, o Bioparque nunca vai deixar de entender o que o cliente quer. É isso que nos mantém vivos. Dizer que as pessoas entendem o Bioparque, e isso se tornou para nós uma narrativa que a gente já conseguiu superar. O mais importante é que as pessoas vivam o Bioparque. Ou entender não necessariamente vai dar o gosto do que a gente está fazendo. Então hoje a gente bate muito na relação, Éder, de fazer com que as pessoas venham, conheçam, sintam, para daí sim, após isso vem a compreensão. No começo, até por a linha dos nossos fundadores, que são o Dr. Luiz e a Dona Carmen, os proprietários e fundadores, por serem cientistas, a gente criou uma narrativa de tentar explicar o que é um parque tecnológico. Mas no fim, o mais importante é que para aquele que está procurando oportunidade de emprego, eu tenha vaga. Para aquele investidor que está vendo taxa de retorno, que eu tenha um imóvel que se qualifique dentro do que ele espere. E para o empreendedor que está querendo crescer, aumentar faturamento, que eu dê condições de desenvolvimento. E o Bioparque começou a construir uma narrativa para cada um desses, não se preocupando mais necessariamente, com todo respeito e proporção a isso que eu estou falando, só com a complexidade da narrativa, mas sim com a recepção do que a gente está fazendo. E aí a taxa de sucesso que a gente mede quando eu publico uma vaga, você tem 100 pessoas se inscrevendo. Porque o propósito é dignificante e o projeto passa essa credibilidade. Quando a gente começa a vender um loteamento, você tem uma procura real disso. Ela não é fictícia, ela acontece. Quando você abre vagas, você tem uma universidade que cumpre a sua função e que perante a legislação ou certificação consegue nota máxima. Então, de novo, isso são indicadores de sucesso que nos sustentam para poder dizer hoje que nós estamos prontos, mas que não está acabado. Isso é um projeto de 30 anos. Começou há 30 anos atrás e o que a gente sabe é que vai permear por no mínimo mais 30 anos. Como isso vai acontecer, quem vai estar aqui e de que forma que a gente vai fazer para atingir aquele desenho estratégico,
a gente não sabe mais, né? O Covid veio para nos mostrar muito disso, né? Você não planeja nada mais com 30 dias, você tem que sentir dia a dia e estar próximo da operação para saber e refinar como lidar com cada cliente. E sempre com foco nas pessoas. Sempre pessoas foi, como o Daniel, que está aqui, né, que eu gostaria de cumprimentar mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Você, de qualquer maneira, está registrando o seu nome na história da composição dessa coisa maravilhosa, Daniel. Com certeza, é um prazer e muito obrigado, Paulo, e a diretoria pela confiança no nosso trabalho. Como é que está trabalhar? Quanto tempo você gasta da tua energia, digamos assim, em relação ao Bioparque? Vou te colocar agora. Olha, acho que quase 100% dos meus dias aí. Dia e noite é bem trabalhado. Você no teu ramo, na tua função, na tua profissão de corretor de imóveis, hoje você está quase focado 100% no Bioparque? Porque assim, eu gosto de inovação e me apaixonei pelo projeto, né? Então é muito desafiador, mas muito legal. O que isso diz para você, Paulo? Eu acho que quando eu volto naquela narrativa que eu já estava falando, né? Muito mais do que quanto tempo o Daniel se dedica, são os resultados que eles trazem. Para mim, isso é um grande indicador. E o que acontece é que nós estamos conseguindo se comunicar com esses setores. O Daniel representa parte da comunidade que participa aqui no dia a dia e conseguiu entender o propósito e está vivendo o Bioparque. Quando isso acontece, você não retroage no teu passo. Você começa a se envolver cada vez mais. E o Bioparque passa a ser natural na vida das pessoas.